Oi Box Fashion, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma entrevista, vou bater um papo com Jorge Feitosa. Ele vai estar participando da programação oficial do EMP 2017, com desfile, palestra, não é isso, Jorge? Isso. Tá aqui em Santa Cruz fazendo trabalhos com fotografia, fashion film, tudo isso focado na nova coleção que ele desenvolveu, chamada Sulanka. E aí eu convidei ele para vir aqui no Box Fashion e a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre esse trabalho, a história de Jorge com a moda. Pra gente dessa tua trajetória com moda. A gente já conhece de algumas outras entrevistas, mas assim, te ver falando, ganha uma personalidade mais interessante no vídeo e tal. E aí eu queria saber de você, como é que foi essa tua trajetória e tudo mais. Então, desde sempre eu tenho familiaridade com a coisa da costura, né? Porque antes de ter TV em casa, a gente tinha máquina de costura. E aí eu brincava com a máquina de costura desde os 6 anos de idade. Mas eu não pensava nessa coisa de trabalhar com moda, até porque aqui em Santa Cruz o pessoal falava muito de confecção e de sulanca. A palavra que mais eu escutava quando era criança era sulanca, que era essa coisa de fazer a coxa de retalho das minhas avós e fazer tudo com retalho. Mas assim, minha mãe já trabalhava com confecção, minha família inteira trabalha com confecção desde sempre. E era comum isso, mas era meio que ver esse sofrimento da minha mãe, viajando de madrugada, para ir para as feiras e tudo, aí eu meio que não queria. E aí eu parti, assim, quando eu fui crescendo, eu parti para o lado de estudar para ser professor, que também eu sou professor, educador, mas não teve jeito. Eu acabei sendo agarrado de novo pela coisa da moda, aí, né, no caso, pelo vitrinismo. Eu comecei trabalhando na área não como estilista, mas como vitrinista. Certo. E depois de um tempo é que eu fui para a área de desenvolvimento. Desenvolvimento de produto, né? Mas desde sempre, assim, eu fazia minhas roupas, sabe? Não tudo, né? Mas eu fazia camisa para mim, bermuda, calça. E aí foi por esse caminho. Nessa trajetória toda você transitou entre uma memória afetiva de infância envolvido com sulanca e hoje em dia você trabalha como estilista, desenvolvimento de produto que agrega valor, que transforma resíduos sólidos e que, enfim, traz toda essa memória de recortes da sulanca, né, como a gente conhece, né? E aí você transforma em produtos que são de um nível de desenvolvimento, de pesquisa, de simbologia, enfim, construção de uma ideia em cima de uma peça. Está na história da moda na nossa cidade, mas também na tua carreira. Como é isso? Por ter nascido aqui em Santa Cruz e ser envolvido com isso, eu não me envolvi com isso. Então eu não escolhi ter nascido na terra da sulanca. Eu apenas nasci, e graças a Deus que eu nasci. Então tem toda essa questão afetiva, essa memória afetiva, como você falou. Na década de 80 era a euforia a terra da sulanca e somos a capital da sulanca e não sei o que. Todo mundo falava isso com alegria e querendo ser conhecido assim. E depois na década de 90 a coisa parece que mudou. Então, inverte, né? É terra das confecções, então não pode mais falar a palavra sulanca, é feio e não... É menor. É menor e aí você fica pensando, não, aí você meio que entra na onda, sabe? Sulanca é uma coisa ruim, uma coisa mal feita. Isso é uma bobagem, sabe? Porque essa questão de ser sulanca ou não, tá muito mais no que a gente escuta dos outros falam do que o que realmente é. Porque eu não estou dizendo que todo mundo que produz aqui em Santa Cruz tem que dizer eu faço sulanca. Não é isso, só que eu acho que a sulanca tem uma importância que as pessoas não dão. Porque tudo na vida evolui. Então, a sulanca, eu caracterizo a sulanca como uma peça feita com retalhos, uma peça feita com recortes, uma peça... Não é uma peça de má qualidade, eu acho que é outra característica que eu posso enaltecer nela. Essa questão da qualidade... Da qualidade é uma coisa que a gente pode fazer evoluir. Então, a sulanca, ela pode ser, lá na década de 80 ou antes disso, ela era uma peça de retalhos, com uma qualidade baixa e sem um acabamento legal. Hoje eu posso fazer uma peça de retalho com uma qualidade muito boa, com um acabamento muito bom. Sim. E nem por isso eu posso ter vergonha de chamar ela de sulanca. É uma peça da sulanca. Porque para mim sulanca é muito mais do que, vem antes do que essa coisa de ser uma peça mal feita. E diz muito mais sobre como é feita do que a qualidade final. Exatamente. Tem uma frase de Jorge que eu até anotei aqui que diz assim:
o produto não é moda por ser chamado de moda. Como ele não precisa ser de má qualidade só porque é chamado de Sulanca. Resume isso. Não é porque uma marca diz que essa calça está na moda que ela tá. Então é a mesma coisa, não é porque só uma peça, ela não pode ser chamada de Sulanca só porque ela é bem feita. Não, mas ela é bem feita, ela não é Sulanca, não. Se ela for com recorte, se ela for, né, com a coisa de juntar os resíduos e tudo, ou não precisa ser resíduos. Não necessariamente. Não necessariamente. O resíduo é parte de um processo. Mas se ela for uma peça bem acabada, cheia de recortes, como você viu as peças que eu mostrei para você, então eu acho que minha peça é uma peça que tem a característica da Sulanca. Sulanca revisitada, repensada, ressignificada. Evoluída, né? Outra coisa que é interessante na sua história é a sua saída de Santa Cruz, nessa carreira de trilhar um caminho dentro da moda, no ramo da moda. Esse ponto onde você sai de Santa Cruz e trilha outros acontecimentos na tua biografia, digamos assim. Por exemplo, para quem está estudando nas áreas afins do mercado local, né? Marketing, comunicação, designer. Como é que você vê hoje assim, essa coisa de sair daqui para fazer uma carreira, voltar? Então eu saí daqui de Santa Cruz com a cabeça de vou experimentar. Não sair pensando, eu vou ficar com vergonha se não der certo, vou voltar com vergonha. Não, vou experimentar, porque a vida é isso, é uma experimentação. Vou aprender, vou ali. Mas fui para uma marca com emprego já certo, eu acabei sendo demitido dessa marca, saí, foi quando eu comecei a fazer minhas coisas. Aí aproveitei para fazer um curso de técnico do vestuário lá no Senai São Paulo. E aí isso foi me ajudando muito, sabe? Porque aqui em Santa Cruz o que eu sabia era muito do que você aprendia na convivência com o negócio, como a maior parte das pessoas aqui. A maior parte dos confeccionistas aqui, eles não estudaram para trabalhar com isso, eles foram fazendo por uma necessidade. Só que é legal quando você tem um suporte técnico, assim, de uma escola e tal. Não necessariamente você tem que ir para São Paulo, ou não necessariamente você tem que ir para outro lugar, sabe? Essa não é a regra do caminho. Essa não é a regra do caminho. Cada um vai fazendo o seu caminho de acordo com a sua necessidade também. Cheguei em São Paulo, aí eu comecei a estudar nos cursos que eram gratuitos, porque também eu não tinha essa grana. Mas aí depois eu acabei fazendo pós-graduação em design de moda. Fui complementando pelo que eu achava e ainda eu gosto muito de estudar. Acho que esse é um dos caminhos, independente de onde você esteja. Só que hoje a gente tem a internet, muita gente tem acesso, sabe? Não vai estar definido pelo lugar onde você está. Pelo lugar onde você está. Eu acho assim, que se você está num lugar que realmente fica tolhendo e cortando tudo que faz com que você cresça, né? Tipo, cresça com uma visão de aprendizado, assim. Aí eu acho que sim, você deve procurar um outro lugar para estudar, para crescer, mas eu vejo Santa Cruz como um potencial muito grande, sabe? De trabalho, porque tem essa coisa em todo lugar, que o de fora é melhor, sabe? Mas não é isso. Eu pensava muito isso assim, se não der certo em São Paulo, eu volto e recomeço com a vitrine, que foi como eu comecei. Mas porque eu ainda vejo assim, uma carência muito grande. Mas eu acho que é isso, eu acho que é uma questão de... Eu não tenho que estar em São Paulo para dar certo. Só que eu estando em São Paulo, eu fiquei perto de várias outras oportunidades também. Porque muita coisa acontece lá. E é mais fácil estando lá, entendeu? Mas também isso não quer dizer que foi fácil por conta disso. Entendeu? Porque tem várias coisas que estão lá e que eu já tentei várias vezes e que nunca rolou. Eu já tentei 10 vezes entrar na casa de criadores e nunca rolou. Então, e não tenho vergonha disso, enfim, porque não é uma regra. Então, uma coisa dá certo, outra não dá. É que as pessoas costumam observar mais o que aparece mais, então, né? Mas não é que eu esconda ou não esconda uma coisa ou outra. É que algumas coisas dão certo, outras não dão. Tentar separar, assim, o que é que você quer como construção da sua carreira profissional, né? E o que isso vai satisfazer você como um verdadeiro sucesso. E não só como fama, sabe? Assim, aparecer... porque tá em evidência, né? Sobre a coleção Sulanca, a tua ideia de conceber. Fala um pouquinho da coleção Sulanca. Então, a coleção Sulanca, ela surgiu de uma vontade que eu já tenho há muito tempo, de fazer algo com esse tema. Eu sempre trabalhei com essa coisa dos recortes, de mistura de tecido. Se você for ver um pouquinho do que eu faço, sempre vai ter, sabe? Essa coisa de reaproveitar. Vou focar nisso, a coleção vai se chamar... Eu
tentei relutar contra o nome Sulanca, eu quis colocar um outro nome, mas eu disse, não, é Sulanca, e vou falar em cima da minha lembrança de infância, assim, sabe? Fui na memória afetiva de infância e pensei, é um menino que está brincando na Feira da Sulanca. Então a ideia inicial foi isso, assim. Por isso que tem um pouquinho de colorido, mas eu sou colorido, não tem como. E foi isso, a história dos recortes. Parti em cima das minhas referências eram a Feira da Sulanca, os caminhões, então as filetagens, que são aqueles desenhos que tem nas carrocerias dos caminhões, né, porque eu acho que o caminhão foi uma peça fundamental para poder trazer os retalhos até Santa Cruz e começar todo esse movimento. Então eu parti dessa ideia dos desenhos, que é gráfico, eu acho muito bonito e muito forte, e aí os padrões que surgiram, os desenhos nas peças, foi em cima desses desenhos, dessas filetagens. Mas como você disse, prezando por um acabamento, por uma qualidade das peças, sabe? Para justamente desmistificar isso de que Sulanca é uma peça feita com uma qualidade. Não. Sulanca, na minha cabeça, é uma peça feita com recortes, com diversos tipos, misturas de tecido. O que as pessoas chamam hoje de upcycling, para mim, é Sulanca. E então, a gente já fazia isso. E a gente já fazia isso desde a década de 30, começando 30, 40. Então, Santa Cruz é a vanguarda na questão do upcycling. Eu não estou querendo dizer também que quem confecciona em Santa Cruz faz Sulanca. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que existe a confecção popular ou a confecção que seja, né, fast fashion, não sei o quê, mas também existe a possibilidade de você fazer um produto diferenciado que a gente pode chamar de um produto Sulanca ou da Sulanca, que surgiu aqui em Santa Cruz esse termo, que é um termo só nosso, porque pertence à nossa história. Confecção só tem... Aliás, confecção tem em todo lugar, né? Sulanca. Todo lugar se produz confecção. Aqui em Blumenau, em São Paulo, no Japão, todo mundo produz confecção. Agora, Sulanca, a gente pode começar a produzir só aqui. E isso não para vender no fast fashion ou para vender na feira popular. Pelo contrário, a gente pode dar um valor maior a esse tipo de produto, porque é um produto feito que é demorado para fazer. Imagina, juntar pedacinhos de tecido, uma coxa de retalhos com uma boa qualidade, né? O que a gente conhece como patchwork. Por que não trocar a palavra patchwork por Sulanca, né? Ao invés de dizer, isso é uma coxa de patchwork, por que não dizer essa é uma coxa da Sulanca? Entendeu? Agregar um valor, ao invés de diminuir e acabar com a imagem daquilo, porque tem a palavra Sulanca. Não, se a gente já tem isso, a Sulanca eu acho que ela evoluiu. Assim, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Eu vou fazer um produto da Sulanca que tenha evoluído. Que ressignifique esses conceitos todos. Assim. Ótimo. E por que não a gente que pode começar a produzir, porque a gente deixou isso de lado, né? Ninguém mais produz pecinhas com retalhinhos aqui. Mas vamos pegar isso e trabalhar isso de uma forma que seja um produto super valorizado, entendeu? Bacana. Imagina exportar isso.